Moisés e a primeira grande revelação. Os 10 mandamentos são até hoje os fundamentos da alta filosofia moral de toda a humanidade. O Decálogo, que Moisés recebeu no Monte Sinai, foi a primeira mensagem mediúnica diretamente transmitida sem intermediários aos homens terrenos, pelos espíritos angélicos, em nome e por ordem do Cristo. Ele foi a sagrada carta de justiça. Ei, minha amiga, ei, meu irmão, tudo em nossa volta está em transformação. Um minuto já se foi, já não é mais, e é por isso que precisamos mudar. Viver é pulsação com oportunidade de aprender. Uma voz te chama pra florescer. Então vem com a gente, vem meu irmão. O Mestre Jesus há muito tempo ensinou. Todo dia é tempo, tempo de esperançar. De esperançar. Esperançar. Olá, você que está aí me assistindo na TV agora. Opa, não, desliga. Vou cortar já de começo. Não deixe a tristeza e o desânimo bater. Às vezes o problema está dentro de você. Olá! Olha eu aqui de novo apresentando Esperançar. Para você que não me conhece, sou Zilka, trabalhadora da Casa Espírita Ave Luz, e hoje vou acompanhar você nesse programa aqui, ó. Tem cheirinho de alegria e de muito amor, porque, gente, hoje é dia especial, dia de falar de Jesus, nosso amigo, nosso irmão, e a gente que é da Mocidade Espírita costuma chamar de brother, nosso parceirão, ó, do nosso coração. Programa especial de hoje. Seja muito bem-vindo ao Esperançar, programa nosso, feito para nós, para você que está aí do outro lado. E hoje, fica aqui comigo, tá? E aproveita, já que você já chegou agora, tá me vendo agora, ó, clica nessa seta aqui, clica onde tem assim, compartilhar, e envia para todas as suas redes sociais, todas as pessoas da tua rede social, envia para todo mundo. É a hora de a gente chamar todo mundo para sentar aí no sofá, para acompanhar a gente o programa Esperançar, que tá muito, mas muito, muito especial. E olha só, vou te fazer um convite logo iniciando, já começo assim, tá? Vou te fazer um convite. Vamos agora juntos mentalizar. Você sabe o que é mentalizar? Então, ó, senta aí na cadeira, respira, sente o ar entrando e saindo dos teus pulmões. E assim, bem concentrado, vamos agora liberar a nossa imaginação. Eu vou fazer uma leitura de uma passagem de Humberto de Campos e eu quero que você mentalize aí na tua tela mental essa passagem, tá? Vou fazer a leitura dela agora para você. Concentra comigo, concentra. Olha só. A esfera do Cristo se aproximava da terra numa vibração profunda de amor e beleza. Ia chegar à terra o sublime emissário. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Vamos para a nossa prece inicial do programa Esperançar de hoje. Essa é minha corte espírita. Possamos nesse instante, de corações erguidos ao alto, rogar o amparo do nosso Mestre Jesus nesta noite, neste momento em que inicia mais um programa Esperançar. Envolve, Senhor Jesus, a cada um de nós, trabalhadores. Abençoa cada um dos nossos irmãos também que nos assistem de seus lares. Que seja um programa abençoado e que traga muita luz aos nossos corações. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus.
veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Gratidão, meu irmão, por essa prece tão bonita. E olha só, o Cristo, ele foi aquele que modificou o planeta, a condução do planeta, porque a moral evangélica cristã foi trazida a partir dele. Tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que Marcelo vai botar em algum lugar aqui para nós, né, a referência. E Cristo é o nosso modelo, o nosso exemplo. Mas para a gente chegar até ele, é preciso que a gente comece o quê? Se transformar interiormente. E há inúmeras possibilidades de fazer isso. Eu vou te dar uma dica. Anota aí, pega a caneta. Anota. Culto do Evangelho no lar. Você já ouviu falar o que é? É um momento de encontro da família, em dia e horário reservado para aquele momento, onde você vai convidar Jesus a adentrar na sua casa. Como diz Joana de Ângeles, Joana de Ângeles nos fala que quando fazemos o culto do Evangelho no lar, Jesus se demora em casa. Ficou curioso para saber como é que faz? Anota aí o passo a passo. Prece inicial, leitura do culto do Evangelho, que pode ser o Evangelho da Bíblia que você já tem em casa, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, que também tem disponível nas redes sociais, na internet, né, no mundo virtual. Tem disponível o Evangelho. Comentário com todos da família. Deixa um copinho de água lá com 2, 3 dedinhos de água para ser fluidificado, porque após os comentários, à luz dos ensinamentos daquele Evangelho que foi lido naquele momento, uma prece de encerramento e pede aos bons espíritos que estão ali presentes que possam fluidificar a água. Não é nada mais, nada menos do que 20 minutinhos. Fica aí e assiste esse vídeo que vem agora. Tá bom? Chamo Fábio, é o sobrenome também, não? Fábio Ribeiro Costa. Ludmila Nunes Coutinho. Meu nome é Catiúcia, nascimento Alves Ribeiro. O meu é Juliana. Másio. Olha, eu convidaria a minha família. A minha família é meu primeiro, tá em primeiro lugar, né? Eu convidaria também minha família, estenderia a minha mãe e o meu pai o convite também. Tem várias pessoas, né? Mas acho que a gente lembra primeiro da família da gente, né? Que tá mais próximo, né? Mãe, eu levaria meus filhos. Não vou levar ninguém muito longe, não. Aí é meus filhos, minha esposa. Jesus e Deus. Minha mãe, a pessoa de casa, e também minha tia. Tá? Os irmãos. Também. Com Jesus também, né? Então fala, Lucas. O Marcelo. Marcelo. E Marcelo? Meus amigos. Família, mãe, pai, Lucas, a Marcela e os amigos.
E aproveitando esse convite especial de fazer o culto do Evangelho no lar, que tal nós fazermos agora uma reflexão que está lá no livro de Emmanuel, mais precisamente a Caminho da Luz, que é a pergunta 282. Ela diz assim: reze as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretivas da vida de toda a coletividade planetária. São os Cristos, os espíritos sublimes do Ministério de Deus, que fazem parte do universo, que estão comandando essa nau, seguindo as orientações de Deus. Mas a coisa é séria. Lá no livro Arte e Espiritismo também fala sobre esse assunto, de Leon Denis. E ainda no Caminho da Luz, Emmanuel ainda nos diz mais. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus, um dos membros divinos, reúne-se 2 vezes no curso de milênios conhecidos. Então, o Cristo Jesus tem também outros Cristos no universo. Eita, confundi a cabeça de vocês um pouquinho? Então a gente vai conhecer um pouco mais. Agora vem uma entrevista aí bacana com a nossa querida Stephanie e Marcelo, explicando detalhes sobre essa informação para nós. Vem, Stephanie e Marcelo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quadro Vamos Conversar. Eu me chamo Stephanie e estou aqui hoje com o meu amigo, meu querido irmão de caminhada, Marcelo. Marcelo, pode dar boa-vinda ao pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, né? É uma grande alegria estar aqui, né? Nossa amiga Stephanie, nem parece que a gente é amiga, né? É. Mas é isso aí, gente. Vamos falar um pouquinho aqui, conversar. Stephanie vai trazer um assunto muito importante pra gente. Isso, como o nosso programa fala sobre Jesus, eu preparei algumas questões. Na verdade, é para a gente conversar, como você disse, né? Sobre algumas dúvidas e na tentativa de esclarecer. Então, esse grande bate-papo, certo, Marcelo? Então, a primeira questão é a seguinte. O tipo mais perfeito de pessoa que devemos seguir. Porque assim, a gente tem muito seguidor na rede social, né? A gente tem muitos ídolos, a gente tem muitos seguidores. Mas qual é? Quem é que a gente deve seguir? Pois é. Deus é bom, né? Ele é bom o tempo todo e Ele não poderia deixar de nos dar um modelo, um guia, em que a gente pudesse se apoiar, em que a gente pudesse se mirar para a nossa própria evolução, né? E a gente sabe que, apesar de muitas pessoas servirem realmente de inspiração, de modelos até certo ponto, todos nós somos falhos, né? E podemos em algum momento nos equivocar. Kardec foi muito inteligente, foi muito sábio em fazer essa pergunta aos espíritos. Diante de tudo que a gente tem no mundo, o que poderia nos servir de modelo, de guia, né, para a humanidade? E os benfeitores, eles foram diretos e simples. Jesus. Jesus deve ser o nosso modelo porque ele é perfeito, né? É a imagem das leis de Deus aqui no mundo e certamente a gente não vai se arrepender nem se decepcionar. E assim, né, Marcelo, parece até uma questão boba, mas na realidade não é. Se a gente sempre mirar, né, em seguir Jesus, não tem erro, né? Porque, como você bem falou, todas as outras figuras, todos os humanos são falhos, né? Mas Jesus, ele não é falho. Então, sigamos o que ele nos trouxe de aprendizado, né, para a gente praticar. A segunda questão é a seguinte, também sobre nosso querido Jesus, sobre a missão dele. Qual foi, então, a missão de Jesus? Bom, Jesus, né, a grande missão dele, primeiramente, nos fazer compreender, nos apresentar a verdadeira natureza de Deus, como esse ser que é eternamente bom, justo e que nos ama acima de tudo, né? Nosso Criador único, né? E também nos fazer compreender as suas divinas leis, para que assim a gente possa encontrar a felicidade, que assim a gente possa evoluir, a gente consiga
superar todas as nossas dificuldades. Então Jesus, ele veio aqui ao nosso planeta nos ensinar a lei de amor, de caridade, para que a gente possa, enfim, alcançar a perfeição. Ele veio nos apontar o caminho. Isso aí. Zilka falou sobre alguns espíritos angélicos, né? Sobre uns espíritos crísticos na realidade. E aí trouxe uma questão para a gente desenvolver um pouco, né? Que é o seguinte: é a Jesus que está a responsabilidade de cuidar do nosso planeta Terra? Isso, é o Cristo, sim. Né? Muitas vezes a gente olha assim o mundo diante de tudo que está acontecendo e a gente chega a pensar, né? Será que o nosso mundo está abandonado, está à deriva? Não. Tudo o que acontece está dentro de um planejamento e esse planejamento está sob as diretrizes do Cristo. E nós vamos conduzindo a nossa história e muitas vezes cometendo alguns equívocos, né? Mas o Cristo, ele vai sempre nos enviando os seus mensageiros divinos para nos esclarecer de acordo com a nossa capacidade de entendimento. O Cristo está no nosso planeta desde a sua criação. Ele coordenou ali a formação do planeta Terra e segue conosco até hoje. E tomara que seja assim até o dia em que nós possamos caminhar por nós mesmos. Ele é o nosso governador, né? Você poderia, Marcelo, nos falar um pouco sobre esse divino legado de Jesus? O seu legado é o seu evangelho, né? Como ele falou, aqui no mundo nós teríamos muitas tribulações, mas que nós tivéssemos bom ânimo, né? Então, esse legado que ele deixou para a gente, se a gente buscar vivê-lo com seriedade, com vontade, da forma como ele nos orienta, então nós conseguiremos sim encontrar esse mundo de justiça, de bondade, de amor, de fraternidade. Então o legado que Jesus nos deixou é o caminho da felicidade, né? É o caminho da nossa perfeição. Ele nos disse lá que a gente aprendesse com ele, né? Que é manso, que é humilde de coração e que assim nós encontraríamos repouso para as nossas almas. Ele só impõe um dever: o amor e a caridade. Olha, Marcelo, a gente ficaria aqui, não só eu, como eu tenho certeza que todos os telespectadores, a gente ficaria aqui ouvindo você falar, porque você trouxe grandes lições, que está no Evangelho, que está no Livro dos Espíritos, né? Muitas questões importantes, né, para a gente compreender um pouco mais sobre Jesus. Falar sobre Jesus é divino, é maravilhoso, mas o nosso programa precisa seguir, certo? E hoje a gente fica por aqui, tá certo? Até o próximo quadro, vamos conversar. Obrigada. Muita paz. Que entrevista bacana, viu? Valeu, Marcelo. Trouxe muitas informações pra nós, viu? Show de bola, Stephanie. Arrasou. Stephanie parece a Fátima Bernardes do Aveluz. Tá arrasando, viu? Adorei. E olha só, falando em Jesus, conhecendo agora um pouco mais desse Cristo Consolador, você sabia que na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou aos espíritos como era entendida a caridade por Jesus? Pois é. E sabe qual é a resposta que foi dada pelos espíritos? Benevolência com todos, indulgência com as falhas alheias e perdão das ofensas. Caridade, benevolência com todos, indulgência. Sinto o cheiro de trabalho no bem. E eu venho te fazer também um convite. Na nossa casa espírita nós temos algumas tarefas, algumas atividades que podem fazer você exercitar esse trabalho de caridade. A começar, posto de assistência à Comunidade Vitória, 10 horas todo sábado. Horta e Pomar, dias e horários de acordo com a sua disponibilidade. Brechó da Luz, sábado, 10 horas da manhã. Brincadeiras à parte, apesar de toda essa animação que vocês viram aqui, é um trabalho sério, compenetrado e de recolhimento, tá? Mas sinta-se à vontade para vir conosco participar. E não tem só essas atividades não, viu? Tem muitas outras. Daqui a pouco eu te faço mais um convite. Hoje eu estou cheia de convites, viu? Mas agora nós vamos para o nosso ápice do programa. Nosso momento de fala central, né? O nosso momento de palestra central com o nosso Danilo Peixoto Limiar falando para nós. Eita, esqueci o título.
nos passos do mestre pelo apóstolo Pedro. Vou sentar, viu, Danilo, que eu quero assistir de camarote. Boa noite a todos do Grupo Espírita Ave Luz e todos que acompanham o programa Esperançado mês de março. Eu sou Danilo Peixoto, para quem não me conhece ainda, sou trabalhador aqui do Grupo Espírita Ave Luz e para mim é uma imensa alegria voltar ao programa Esperançar, esse programa de muita luz, esclarecimento, alegria e trazer para vocês mais uma palestra, mais uma conversação em torno do Evangelho de Jesus, em torno da doutrina espírita que nos orienta, nos fortalece, nos dá alegria e sabedoria para viver. Hoje nós vamos falar de Jesus de novo, no entanto, sobre uma outra perspectiva, né? um outro ponto de vista. Nós vamos olhar a presença de Jesus e como ela transformou a vida do apóstolo Pedro, a trajetória de Pedro, desde o pescador rude até se tornar a pedra angular do cristianismo primitivo. Aquele cristianismo que nascia ainda nos corações humanos, não é? Então, qual foi a leitura que eu trouxe aqui para a gente ler e conversar um pouco a respeito disso? Foi no livro Estante da Vida, o livro de Humberto de Campos, o livro Estante da Vida, capítulo 19, intitulado Jesus e Simão. Ele narra um encontro de Jesus, que estava acompanhado de Pedro, na casa de uma pessoa na cidade de Corazim, e aí ele recebeu a visita de 4 publicanos. E ali começa a mostrar o comportamento de Pedro naquele tempo e como depois a gente vai comparar como se tornou o apóstolo Pedro após a trajetória apostólica dele. Nesse episódio, Jesus estava lá ceando na casa de uma pessoa e eles foram interrompidos porque havia uma pessoa muito necessitada de uma urgência. Então, eles foram defrontados por 4 publicanos. Publicano nós sabemos, aquelas pessoas que geralmente tinham mais condição financeira, tinham dinheiro, tinham um certo poder nas cercanias e eles não eram tão bem recebidos pelo povo porque era comum os publicanos extorquirem muito as pessoas, Então esses 4 publicanos chegam e como Jesus estava saindo para atender uma pessoa que estava passando por uma urgência, ele falou para Pedro, que estava ao seu lado naquela situação, e disse: Pedro, eu vou atender, essa outra pessoa, mas os nossos irmãos que estão chegando necessitam de ajuda também. Porque Jesus olhou para os publicanos e percebeu uma profunda tristeza nos olhos dos publicanos, que eles estavam realmente necessitados e queriam estar com Cristo, queriam receber o esclarecimento do Cristo. Então, ele olhou para Pedro, o apóstolo, e disse assim: Pedro, acolhe-os com a verdade. Acolhe-os com a verdade. E se foi. E ficou Pedro então. Pedro então, olhando para os publicanos, percebeu que ele já conhecia aqueles publicanos, os 4. Então vou ler para vocês o que foi que Pedro falou para os publicanos e qual foi a postura do apóstolo Pedro, que nessa passagem aqui ele ainda estava no começo do seu apostolado. Eram as primeiras vivências que ele tinha com Cristo. Então, Pedro, à frente dos publicanos, olhou para os publicanos e tão logo se fez arredio e casmurro, esperando-lhes a manifestação. Então foi Eliúde, o mais velho dos publicanos, que era um joalheiro e tinha ficado rico, porque ele, infelizmente, usava da corrupção, extorquia, então fez uma grande fortuna, um grande patrimônio com joias na época. No entanto, nessa passagem ele já estava carregado de muita angústia, de muito arrependimento. Por isso, inclusive, ele procurara Jesus, junto aos demais. Então Pedro, olhou para Eliúde, olhou para os apóstolos, para os publicanos e disse assim: conheço-vos a todos, ó víboras de Corazim. Corazim era a cidade onde eles estavam. E apontando o dedo para Eliúde, que era o joalheiro, ele disse assim:
que pretendes aqui, ladrão das viúvas e dos órfãos? Sei que ajuntaste imensa fortuna à custa de aflições alheias. Então Pedro segue tratando dessa forma, com muita aspereza e pelo passado de erros que eles carregavam. Depois ele falou para o segundo, Moabe: Tu, Moabe, a que vieste? Ignoras, porventura, que não desconheço a tua miséria moral? Olha só a postura do Pedro, o apóstolo, fundador da igreja cristã. Logo depois, ele falou com Zacarias, o terceiro publicano: Que buscas tu então, Zacarias? Não te envergonhas de haver provocado a morte de Zorobatel, o sapateiro, comprando-lhe as dívidas e atormentando? E assim seguiu até o quarto publicano, a tal ponto que os publicanos já ficaram em lágrimas, em pranto. E por fim, o apóstolo Pedro ainda diz assim para todos eles: o reino de Deus não é para vós. Não, o reino de Deus não é para vós. E nesse momento, Jesus voltava àquela localidade e ouviu, Pedro finalizando com os publicanos. Então Jesus, nesse exato momento, contemplou enternecidamente os 4 publicanos que estavam em lágrimas, olhou para Pedro e perguntou: Pedro, que fizeste? Então Simão, desapontado, disse assim: Senhor, tu disseste que eu deveria acolher e ampará-los pela verdade. Só que, na verdade, Pedro violentou aqueles publicanos com a verdade. Ele não acolheu, ele esqueceu do acolher, esqueceu do amparar. Ele só usou a verdade, nua e crua. Então Jesus, o que Jesus disse? Jesus disse assim: Pedro, eu te falei para amparar. Eu nunca te recomendaria aniquilar alguém com a verdade. E então chamou os publicanos, ceiou com eles e fez uma reunião em que o verbo do Cristo transformou o comportamento daqueles 4 publicanos. Pedro ficou muito acabrunhado e depois, quando eles estavam voltando para Cafarnaum, Pedro ainda questionou Jesus e disse assim: Mestre, se é para ser tão bom com as pessoas ruins como aqueles publicanos, o que nós deveremos fazer com os bons? E perceba que quando Pedro disse isso, ele já se considerava bom. Ele já se considerava entre aqueles que são bons, porque, tendo sido escolhido a dedo por Jesus para compor os 12 discípulos, entre os 12 discípulos, ele acreditava que já portava a moral e já falava de virtude sem compreender a virtude. Então percebe que esse primeiro estágio do apóstolo Pedro talvez seja o estágio onde muitos de nós ainda nos situamos, que estamos na presença de Jesus, por sua misericórdia, mas não conseguimos ainda compreender os passos que Jesus trilha. Apesar de Jesus trilhar os passos diante de Pedro, muitas vezes ele duvida, muitas vezes ele questiona, muitas vezes ele não compreende. E até mesmo quando Jesus reúne os apóstolos em uma reunião íntima e anuncia que será crucificado, Pedro, que se considerava o líder dos apóstolos, o mais velho, aquele a que Jesus era mais próximo, disse assim: Mas mestre, se tu serás crucificado, eu também serei, porque eu sou o líder dos apóstolos. Eu sou o mais velho dos apóstolos. Então, se tu serás crucificado, eu também serei. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse: Simão, em verdade eu te digo que até o momento em que o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Porque Jesus reconhecia e conhecia profundamente o estado de Simão naquele momento. E assim foi, quando Jesus foi entregue aos judeus, antes do amanhecer, antes do galo cantar, Simão foi tomado de medo quando foi confrontado pelos soldados romanos e negou Jesus 3 vezes sem perceber. Fraquejou mais uma vez. Até que, depois de Jesus regressado à glória espiritual, depois da crucificação no Calvário, quando ele
teve que se deslocar da sua casa em Cafarnaum para fundar a igreja de Jerusalém, junto aos apóstolos ali, foi com a família, foi com todo mundo. Então, foi ali que Pedro começou realmente a seguir os passos do Mestre. Ele começou a pregar o Evangelho com fervor e, sobretudo, a atender os aflitos na casa do caminho. E Pedro passou anos, junto com João, junto com os demais apóstolos, atendendo a muitos na casa do caminho. E como o trabalho cristão, às vezes, é muito exaustivo, são muitas provas que aqueles 12 e todos os outros cristãos enfrentam, né, em seus apostolados, chegou um momento em que Pedro estava extremamente cansado na casa do caminho e não aguentava mais atender os doentes, as viúvas, os enfermos que chegavam aos multidões à sua procura, à procura dos cristãos, à procura dos apóstolos de Jesus. Então Pedro, num dia muito cansado, acordou e começou a se questionar se tinha feito a escolha correta, se seguir Jesus tinha sido a escolha correta, se quando Jesus pediu para que ele cuidasse de suas ovelhas, ele ter aceitado isso foi de fato a escolha correta. Então perceba que Pedro, já em vias de formação apostólica, começou a duvidar de si próprio e começou a se comportar como aquele velho pescador rude que tinha atendido os publicanos lá em Corazim. Porque nesse dia, quando ele começou a atender, a primeira pessoa que ele atendeu muito mal, foi grosseiro. A segunda pessoa, uma viúva que chegou para ele atender, e ele atendeu de forma ríspida. E então ele foi atendendo todos os aflitos de forma muito ríspida. Quando, ao final da tarde, Pedro, muito cansado, fechou a porta e foi lá para dentro da casa do caminho para não atender mais ninguém. Então, quando ele se pôs a repousar, um último assistido bate a porta. E Pedro, de lá de dentro, fala assim: já fechamos, como se fosse um comércio qualquer, a casa do caminho. Não estamos mais funcionando. Mas o assistido, necessitando de ajuda, continuou batendo. Então Pedro, Simão Pedro, enfurecido, irritado, foi lá e abriu a porta. Que desejas? Então, quando o assistido pôs-se a entrar na casa do caminho e a luz que vinha da janela iluminou o rosto desse assistido, Simão percebeu que se tratava do Mestre Jesus. E Jesus olhou para ele e perguntou e afirmou assim: Simão, não se esqueça, eu te pedi apenas para que cuidasse de minhas ovelhas. Então Simão lembrou-se de toda a sua responsabilidade como apóstolo, pôs-se a chorar e, no momento em que ele percebeu, ergueu os olhos novamente, Jesus não estava mais lá no cômodo. Jesus já havia se retirado para os altiplanos celestes e deixado Simão com mais aquela reflexão. Até que Simão seguiu o seu apostolado e seguiu trilhando os passos do Mestre, sempre nesses conflitos, sempre suportando as provações e colocando o Evangelho acima de tudo. Há outro relato do fim da vida de Simão, que ele já estava em Roma e foi condenado à morte. Quando foi condenado à morte, Simão se amedrontou mais uma vez. Se amedrontou como aquela vez lá diante dos romanos, em que ele negou o Cristo 3 vezes. Ele se amedrontou e fugiu de Roma. Então, diz Humberto de Campos que quando ele estava à beira do portão, nos portões de Roma, Jesus aparece para ele mais uma vez. Olha para o apóstolo, já no fim da sua vida, cansado de uma vida inteira de apostolado, e diz assim: Simão, para onde tu vais? Então, mais uma vez, o pescador rude de Cafarnaum põe-se a chorar e retorna como apóstolo e se entrega aos romanos. Quando foi condenado à cruz, ele solicitou que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não tinha a dignidade, ele não era digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus. Simão foi então crucificado de cabeça para baixo.
E é por isso que canta Tim e Vanessa nesse verso lindo, e que diz o seguinte na música Pedro: os pés que Jesus banhou apontarão aos céus. Recordando do episódio em que Jesus banha os pés dos apóstolos e banha Simão Pedro por completo. Os pés que ele banhou apontarão aos céus. Nessa partida gloriosa do apóstolo que seguiu em toda a sua vida os passos do Mestre, mas não com tranquilidade, não com tudo colocado diante do caminho, mas sim com perseverança, fé e trabalho árduo na caridade. Então é essa a leitura, é essa conversa que eu tinha que trazer aqui para vocês, da trajetória do apóstolo Pedro, claro, muito resumida aqui, de forma educativa, ilustrativa, para que nós possamos recordar que a nossa própria caminhada também segue os traços parecidos da de Pedro, né? Porque todos nós somos, em maior ou menor grau, apóstolos de Jesus, e que ele nos chama dia após dia a sermos, como Pedro, pescadores de homens. Então, muito obrigado a todos que assistiram e vamos continuar acompanhando o programa Esperançar. Jesus nos abençoe e até logo. Gratidão, Danilo. Maravilha, viu? Vocês gostaram? Eu também, gostei muito. E falando ainda de Jesus, tem uma figura da história do Cristo que só tem 8 falas no Evangelho, mas a sua importância grandiosa como mãe, como protetora, como nossa rogativa nas horas de aflição. Maria, Espírito benfeitor que auxiliou Jesus nessa missão da terra de trazer o legado do Evangelho e que nos ampara nas horas de aflição, que roga por nós nas horas de sofrimento, que está conosco, que nos abraça carinhosamente e nos acolhe. Essa mãe, esse espírito benevolente, que é referência de mulher, de mãe, de proteção. Maria Santíssima é um espírito que nos trouxe muitos aprendizados nas 8 falas que ela tem no Evangelho, gente. Ela é grandiosa. E essa grandeza de Maria deixa nos nossos corações essa sensação de mãe, né? De amor materno. Eita, amor materno? Lembrei do nosso curso aqui na nossa Casa Espírita, que é o curso Mãe Divina. Já iniciou o curso, mas você que conhece alguma mãezinha que está grávida ou alguém que está querendo engravidar, que está aí nesse processo e queira participar desse curso, procura aqui nas nossas redes sociais, @ge_aveluz, pede mais informações. O curso já iniciou, mas ainda você pode participar conosco. E após esse convite tão especial, eu agora te chamo para fazer uma reflexão maravilhosa. Jesus, quando esteve sobre essa terra, uma multidão o acompanhava. E ele deixou para nós um legado das bem-aventuranças. Você já ouviu falar? Então, vamos conhecê-las agora. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia
e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Humana da evolução.
Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Gratidão, Noah, pela linda música que nos trouxe e até me inspirou as falas do Evangelho, que é essa promessa que Jesus nos faz de consolo, de acolhimento, de amparo. E agora nós vamos ouvir nossa amiga Stephanie, trazendo para nós aí a reflexão sobre Deus e Jesus. Ao lermos as páginas lustrais dos Evangelhos, é emocionante constatarmos o amor supremo e constante que Jesus revela ao Pai Celeste. Ele diz o seguinte: eu e o Pai somos um, estou nele e ele em mim. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. O Pai ama o Filho e tudo o que confiou às suas mãos. Tudo o que é dele é meu. E assim terminamos o nosso programa. Não se esqueça, todo dia é tempo de esperançar. Foi massa, viu? Ufa, deu certo, né? Valeu. Ó, agora faltou. E a pressa, hein? Eita, caramba. Eita, a pressa. Ai, gente, a gente não pode esquecer a prece. Começa com prece, termina com prece, para seguir o dia em paz. Então, convido você a fechar os olhos nesse momento, mentalizando a sublime presença do Cristo conosco. Senhor, obrigada por mais um programa Esperançar. Obrigada por tua presença conosco, para nos envolver com o teu amor, para nos ensinar, Jesus, que contigo o fardo é leve, o jugo é suave e encontraremos o repouso das nossas almas. Sede conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Agora sim, todo dia é tempo. Diz comigo, tempo de esperançar. Valeu, galera. Tchau, até a próxima. Agora sim, deu certo. Valeu. Tchau, beijo. O Mestre Jesus há muito tempo ensinou: todo dia é tempo de esperançar. De esperançar. 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 Esperançar.